Boa noite a todos. Estamos informando aos seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Hoje, uma super live sobre o livro O Infamiliar na Contemporaneidade, o que faz família hoje, com os psicanalistas Luiz Mena, que é o organizador do livro, e o Marcelo Veras, que participa do livro como autor, e eu também, Michele Câmeras, que também participo como autora. Eu vou convidar o Marcelo Veras e o Luiz Mena para entrar na live agora e a gente já inicia, tá? Encaminhando aqui o convite para o Luiz. Vamos lá. Ok, e Marcelo... Estão aí já os dois. Gente, é a live que... Essa aqui em que os convidados entraram mais rapidamente, viu? É verdade. A penúltima eu fiz com a Eliana Bittencourt, de Nova York, e ela não conseguiu entrar na live. Enfim, sobre o livro Psicanálise Afora. Tô aqui com o livro em mãos, tá? Pessoal, Luiz Mena, Marcelo Veras, vou apresentá-los rapidamente. Contar um pouquinho, o Luiz Mena é organizador do livro, de novo, para quem está entrando agora, a live é sobre esse livro, publicado pela Editora Galma, organizado pelo Luiz Mena, tá? Em que participam como autor Marcelo Veras, Maria Rita Kel, Julieta Jerusalinski, Ana Sui, Michele Câmeras, Valéria Codato, Marta Della Torre, Luiz Mena, que é o organizador, Marcos André Vieira, Marcelo Veras, Jordan Gugel, Felipe Pereirinha, Nelson Cristine Júnior, Paul Cardot, Alba Flexer, a Miriam Debier, a Viviane Carmo, Huerta, Jean-Jacques Tisler e Nazir Hamar, tá? Deixa eu apresentar rapidamente aqui, deixa eu achar aqui. O Luiz Mena entra no livro com Marcelo, com o artigo do outro ao 1, certo? E o Marcelo Veras, cadê o Marcelo? Deixa eu achar o Marcelo aqui, peraí. Marcelo Veras, cadê Marcelo? Tô aí. Sim, Marcelo, tô procurando o teu aqui. Olhar para além do Édipo, e eu entro com o artigo As Configurações da Família e o Estatuto Simbólico das Funções Parentais. Tá? Ambos são psicanalistas, dispensa a apresentação, todo mundo conhece. Eu acho que a gente entra agora no tema, que começo perguntando para o Luiz Mena, psicanalista, organizador do livro. Luiz, como é que foi a ideia da organização desse livro? Ou seja, por que discutir família hoje? Né? Para quem acompanhou nas redes sociais, os textos que eu divulgo nas lives, que se chama Argumento, são sempre feitos pelos convidados, por isso que eu não boto o nome deles. Tá? Sempre são feitos pelos convidados. O texto que vocês leram, inclusive, foi muito elogiado, deve ter acompanhado, né, Mena? Tu deve ter acompanhado, viu? Foi super elogiado. Gente, ali é a apresentação do livro que o Luiz Mena, organizador, faz, tá? Da coletânea, tá? E aí, Marcelo, já te convido depois para a gente falar um pouco sobre a temática de família, você entrar também no seu artigo. Com você a palavra, Luiz Mena. Bom, primeiro, boa noite, Michele, boa noite, Marcelo, um prazer estar aqui com vocês, e boa noite para todo mundo que está assistindo. Para mim, primeiro, assim, preciso dizer que foi uma grande honra organizar esse livro com autores desse quilate, né, que estão... acho que a ideia, ela nasceu um pouco antes de ser um livro, né? Eu fazia um grupo com a Ângela Batista, um grupo de estudos, né, em que a gente começou a estudar esse tema da família na contemporaneidade,
junto com outros psicanalistas. E Esses esse dois estão tema... em Salvador, os dois agora, né? Eu tô, Sim. Luiz, você também. Que inveja, porque aqui em São Paulo tá um frio danado, viu? Poxa, eu já nadei hoje na piscina, tá ótimo aqui. Vai, Luiz. Mas, pois é, daí a gente começou a discutir sobre esse tema, e é um tema infinito, né? O tema da família, acho que é um tema caro para a psicanálise. De alguma maneira, eu vim conversando com alguns autores, né, desde que a gente lançou o livro, e uma coisa que ficou um pouco clara, principalmente com o Felipe Pereirinha, que é um psicanalista português, e aí ele colocou uma coisa bastante interessante, que na verdade a crise da família, que tanto se fala na contemporaneidade, na verdade ela não é da contemporaneidade, ela nasce antes. E aí o Felipe ele traz algumas referências da arte, das artes plásticas, de quadros, de livros, em que a família já era questionada antes de Freud até. De alguma maneira, a psicanálise ela nasce exatamente aí, para tentar responder a essas novas configurações, a essa fratura, se a gente pode dizer, que a família tradicional sofreu ao longo do tempo. Então, mais ou menos assim... Claro, mas que toca fundamentalmente na temática do pai, né? Porque a psicanálise também nasce com uma tentativa de valorização de um pai que sofre, né, um deslocamento aí no seu lugar, e não só, né, a nível, né, não só na família, mas a nível de discurso, né? Eu tô lembrando aqui do livro da Elizabeth Badinter, O Mito do Amor Materno, em que ela vai retomar na história os discursos que sempre, de alguma maneira, justificavam e autorizavam a autoridade marital e paterna. Né? É interessante você falar do pai. Acho que a crise do pai, e a crise da família, se a gente pode dizer assim, acho que elas entram no mesmo sentido. Acho que quando o pai começa a ser questionado, acho que a família ela se rearranja, ela se desloca. Acho que essas duas crises elas andam juntas. Acho que você tem razão. Queria trazer mais uma referência e jogar a bola para o Marcelo Veras, tá? Um outro livro, que é o livro do Christopher Lasch, sobre família. Família, Mundo Sem Coração, ou Instituição Sitiada. Ele vai retomar um pouco algo muito importante. Quando as mulheres entram no mercado de trabalho, começam a fazer uso da pílula anticoncepcional, lembrando aqui, o Gregory Pincus inventou a pílula anticoncepcional na década de 50, Marcelo. Tu que é psiquiatra, fez medicina, tu sabe disso. É interessante que começam a surgir vários textos e vários autores dizendo que o fato da mulher entrar no mercado de trabalho e não mais estar em casa cuidando do marido e dos filhos, isso produziria um caos familiar, né? Inclusive acusando as mulheres, né, que os filhos estariam perdidos, porque eu acho que toca também aí, né, Marcelo, agora, numa certa temática que toca, quer dizer, a ruptura com a tradição produz uma certa crise, que recoloca para o sujeito um certo desamparo de referências. Mas a Hannah Arendt tem uma frase importante no Entre Passado e Futuro que ela diz que é no momento de crise, né, é que é possível, né, justamente renovar o pacto civilizatório e a civilização. Contigo, Marcelo. Sim, primeiro, muito obrigado pelo convite, né? Michele, Luiz. O Marcelo é uma simpatia pessoa. De nada, eu acho que vocês é que são. Mas foi muito legal esse convite para participar desse desafio, né? Que o Luiz me propôs, mas tá calma. Festejando seus 30 anos, de uma certa maneira, eu conheço bastante bem o trabalho, né, de Marcos do Rio, de Ângela Batista. Angela Batista, que eu chamo de prima, ela é meio prima, assim, minha por vias adversas, mas são dois queridos, pessoas que eu gosto muito. Então, muito obrigado por estar aqui, né,
falando um pouco do modo como eu pensei em entrar nessa discussão sobre o infamiliar na contemporaneidade, que foi, obviamente, num para além do Édipo, né? Então, eu concordo, crises, né, a etimologia da palavra crise, que vem do grego, é renascer. Então, alguma coisa daí teria que renascer mesmo. Quais foram os pontos que nortearam o modo como eu pensei abordar essa questão? Havia inicialmente um convite do Luiz para que eu falasse de um modo bem incisivo também da minha experiência enquanto psicanalista e psicanalizando, que eu fui, ou seja, que eu pudesse inserir alguma vinheta da minha própria psicanálise, da análise que eu fiz e que faço ainda, né? Eu sou incurável, já estou com... Ainda bem, né? Eu também, eu me comecei a me analisar dos 17 para 18 e nunca parei. Eu comecei em 83, eu vou fazer 40 anos daqui a pouco de análise. Mas, de uma certa maneira, isso é importante, mas depois o que me orientava era problematizar a família dentro das questões que me inquietam agora, trabalhando com mais de 50 mil jovens na Universidade Federal da Bahia, uma universidade que mudou radicalmente o seu tecido social com a política de cotas, sobretudo após o governo Lula, né, que veio evoluindo com o governo Lula, que foi a inclusão de pretos, pardos, indígenas, a cotas para a comunidade trans. Então, é muito diferente eu pensar o que é digamos assim, a Universidade Federal da Bahia hoje do que é a Universidade Federal da Bahia de quando eu me formei médico, que nós estamos na maior cidade negra fora da África do mundo, e quando eu me formei médico tinham 2 ou 3 negros e 200 brancos, né? Então, é claro que as questões que norteiam assim, as minhas inquietações, escutando esses 50 mil, se não 50 mil como um todo, mas já fizemos mais de 10 mil acolhimentos no projeto que eu coordeno, totalmente psicanalítico, né, que é o PSIL. É claro que isso... Quer falar um pouquinho do projeto, Marcelo? Vou falar, mas muito rapidamente. Quer dizer, o projeto é um projeto de acolhimento subjetivo, da urgência subjetiva, que é diferente de uma ouvidoria de uma universidade federal, né? A Universidade Federal da Bahia tem mais ou menos 55 mil pessoas entre discentes, docentes e servidores, o que significa maior que a grande maioria dos municípios brasileiros, né? Mais de 50 mil pessoas, mas com todos rodando em torno da questão da vida universitária e que, com a política de cotas, com a questão da exclusão. Para não parecer que eu estou assim, vou zerar a redação e vou fugir do tema, eu vou dizer por que eu acho que esse ponto é importante. Porque foi a partir da escuta principalmente desses jovens, que eu percebi que toda a minha formação muito europeia, eu me formei em Paris, mestrado, doutorado, Paris 8, essas coisas todas, né? Lacan, Freud, me deram, principalmente Lacan, o último Lacan, o Lacan a partir dos anos 70, pelo menos, que é o Lacan que faz uma teorização bastante além do Édipo, que pluraliza os nomes do pai, o que já... Só a pluralização dos nomes do pai explode o conceito de família. Isso dava conta de um ponto do além do Édipo. Mas que havia um outro pilar do além do Édipo, que é a reflexão do que é ser psicanalista, você aí, Michele, Luiz e todos que estão nos ouvindo, num país fortemente influenciado pelo colonialismo. Então, perfeito, ótimo, perfeito. Um questionamento sobre até que ponto há essa universalidade do Édipo quando estamos num país com fortes influências, por exemplo, africanas, de matriz africanas, indígenas, onde Marcelo, não necessariamente o pai vai estar nesse lugar. Eu queria só isso, mas eu queria só fazer um apontamento que eu acho que é importante. Quando o Lacan, na década de 50, faz a virada estruturalista dele, ele a faz retomando um conceito fundamental da antropologia de Lévi-Strauss, que é o conceito de função simbólica. Tanto
que no texto de 38, os complexos familiares, ele fala em imago materna, imago paterna. Quando o Lacan já entra com o conceito de função simbólica, percebe que ali ele já rompe com essa novela familiar das figurinhas papai, mamãe, né? Porque eu acho que tem algo importante aí, né? Porque dentro dessa lógica, tem toda a razão. O que Lacan vai retomar a partir da antropologia e que culmina lá no final, o seminário 23, onde ele vai falar dos nomes do pai, e que ele já fala antes, também tem a ver, né, com o que Lévi-Strauss fala dessa passagem da natureza à cultura, e que tem a ver com uma nomeação que institua uma interdição necessária à delimitação dos lugares, não necessariamente exercida pelo pai. Importante isso. Só para fazer um adendo nisso. Vai lá, Marcelo. É exatamente isso. Já em Freud, a gente percebe na referência a Malinowski, né, nas Ilhas Trobriand, uma coisa que eu acho muito interessante, né, e que é muito bem resgatado por talvez uma pessoa que eu admire muito, uma argentina radicada aqui no Brasil, Rita Segato, quando ela escreve esse texto magistral para mim, que é o Édipo Negro. E é um texto onde ela vai pegar dois pontos fundamentais. O primeiro ponto é que vai se perceber que, pelo menos até onde os estudos avançaram de Malinowski, a função paterna não era transmitida pelo espermatozoide. Então, que o pai biológico era pouquíssimo importante, porque eles reconheciam que um filho, alguém que nasce, é, na verdade, fruto de um ancestral que reencarna. Então, que o esperma ali era mero condutor de alguma coisa que desvaloriza completamente. Então, essa função paterna já diz o seguinte, o pai é outra coisa. Né? O pai já não é esse pai, né, do espermatozoide, esse pai que está ali fazendo. Bom, isso trazendo lá. E nesse mesmo texto tem dois pontos que eu gosto muito. Um é que ela vai se servir de algo que a Judith Butler usa e que, assim, é claro que, pelo menos assim, eu que leio muito Lacan, eu sempre tenho muito cuidado quando eu vejo o modo como Judith Butler importa os conceitos lacanianos. Então ela vai usar, por exemplo, um conceito que não está, Lacan nunca falou isso, e que muitos colegas meus assim rejeitaram de imediato, e eu não, que é o da foraclusão da mãe, e não do pai, não a foraclusão do nome do pai, né? Ela vai estender isso, e que a Rita Segato ela vai pegar muito isso para falar o seguinte, que realmente as verdadeiras mães do Brasil foram as mulheres negras que davam peito, e que até hoje o Brasil... As amas de leite, né? As amas de leite, e que até hoje existe uma instituição no Brasil que é a babá, né? Que é claro, a babá, ela traz Qual é a diferença da ama de leite para a babá? Foi que no momento higienista da virada do século, onde o racismo estava muito grande, o leite da negra poderia prejudicar os brancos. Então, foi necessário separar... Claro, porque foi promovido pelas teses das faculdades de medicina do Rio de Janeiro e da Bahia. E Regina Rodrigues. Né, aqui, perfeito! Claro! Depois tem uma história aí com Juliano Moreira, que era negro, que eu posso contar de um grande episódio de Nina e Juliano. Ora, o que vai acontecer então? Nesse momento é quando a gente sai da ideia de ama de leite para a ama seca. A babá é a ama seca, é a babá que não dá mais o leite, mas que toda a economia erótica, de trocas, de maternidade, fica foracluído nos retratos da família. Mas eu queria só fazer um adendo, o ama seca também tem a ver. Porque isso aconteceu com as negras. Aquelas mulheres que tiveram que deixar os seus filhos para cuidar dos filhos das brancas. Exatamente. Claro, é isso que eu acho que mostra um movimento como, no fundo, se a gente vai a fundo na questão da família, a família brasileira que tem essa marca colonial,
também nos faz interrogar um pouco um além do Édipo. Então, assim, se por um lado... Mas, Marcelo, o que tu nomeia como além do Édipo? Acho que é importante, a gente tá com quase 100 pessoas aqui assistindo a gente, tá, gente? Uhum. Eu acho que é importante, porque assim, né, o Édipo, né, quando tu diz além do Édipo, o que tu nomeia como Édipo e o que tu nomeia como além? Acho que é Bom, importante isso. eu acho que é importante, porque eu sempre, no meu livro, né, A Loucura Entre Nós, eu questionei muito Deleuze-Guattari por uma situação muito simples. Quando eles lançaram o Antiédipo, foi mais ou menos nos anos 70, 75, né? Eles lançaram fazendo uma crítica à psicanálise e a Lacan. Ora, mas em 75 Lacan já tinha feito tudo do Antiédipo. Então, me parece que toda a crítica do Antiédipo é feita por um Lacan antes do seminário 21, 20, 21, 22, que são seminários onde a função fálica, né, o falocentrismo, aquele ordenamento fálico, já está completamente superado. Ou seja, o além do Édipo não é sem o Édipo. É isso que é interessante. Né? Isso vai aparecer até quando o Lacan vai dizer assim, o pai é preciso dispensá-lo na condição de se servir dele. Il faut s'en passer à la condition de s'en servir. Né? Claro, perfeito. Eu acho que essa claro. coisa... Então, o além do Édipo não significa que matamos e que pronto, acabou o Édipo. Porque justamente, Marcelo, eu acho que eu acho que tu apontas algo importante. Porque justamente quando o pai não está como função e está como carne e osso, é ali que a gente tem um curto-circuito no processo civilizatório. Percebe? Sim. Porque justamente o pai opera como carne e osso e não como nome. Exato. Como função. Vai dizendo nada ético. Quer dizer, o verdadeiro, o pai real é o espermatozoide. Né? Vai dizer isso. Mas o que faz pai, quando a gente vai, principalmente nos últimos seminários de Lacan, já está ali muito claro. E é por isso que eu sempre me inquietou muito. Eu li aquele. 1 quilo quase, dá até para fazer exercício de bíceps lendo o Antiédipo, né? Porque ele é pesado, ele é grande, né? Mas eu sempre fiquei com essa questão. Ou seja, porque Lacan já estava trazendo tudo isso, da pluralização, por um lado, depois da foraclusão generalizada, ou seja, que descategoriza aquela questão de que o pai ele é central, e que a foraclusão leva à psicose, mas que não. Que a partir das fórmulas da sexuação, todo mundo delira, todo mundo tem que se organizar e inventar uma própria família. Né? Mas o Lacan também usou um outro termo importante, criança generalizada. L'enfant généralisé, ou seja, de uma certa maneira, um distensionamento que eu acho importante. Por que tudo isso? Não é porque é teoria, não é porque isso é história da psicanálise, mas porque isso tudo reflete o que é ser um psicanalista hoje ouvindo famílias, questões familiares. Por exemplo, na Bahia, o Mena eu queria que ele entrasse aí nessa discussão, que é exatamente um ponto que eu convivo hoje na minha clínica, tanto da Universidade Federal quanto na minha clínica do meu consultório, com situações muito curiosas. Nós temos, às vezes, casos clínicos extremamente ordenados a partir da Viena fin de siècle, como Dora, e temos, ao mesmo tempo, adolescentes trans que já não têm filhos de famílias recompostas. Só que, assim, então, isso mostra que uma coisa não supera a outra, mas se acumula a outra. Então, que tratar da família hoje não se trata apenas... Uma coisa, o que não supera e o que acumula? Só retoma um pouquinho isso. Eu não consegui te ouvir bem, não. O que não supera? Tu falou, não, uma coisa não se supera. O que não se supera e o que acumula? Só não entendi essa parte. Significa que o fato de termos hoje a possibilidade de famílias extremamente... o conceito de família ser extremamente... reshaped, né? Quer dizer, né? Isso, o livro aqui, ele traz isso o tempo inteiro, não significa que não vamos encontrar ainda famílias estritamente ligadas à família freudiana do século XIX e XX. Nós temos essa mescla de coisas, uma não supera a outra.
A prova disso é o retorno agora, assim, maciço, de um certo conservadorismo, que é vamos trazer os próprios, digamos, vamos trazer os bons valores da família, voltando em pleno 2022. Entra aí, Luiz. Eu acho que a Michelle está sendo... Vai, Luiz. Mas entra nesse papo aí. Você sabe que você estava falando da Bahia, eu não sei por que você falou da Bahia, porque eu tenho a impressão que esse movimento de pluralização de famílias é um pouco generalizado, né? Gente, porque eu estou falando da Bahia, mas é claro. Mas é interessante você falar da Bahia. Você sabe que eu tenho uma história. Assim que eu saí da faculdade e que eu comecei a trabalhar no ambulatório de saúde mental, infanto-juvenil, lá em São Paulo. São Paulo é uma terra que recebe muitos nordestinos, fala né? só um pouquinho da tua formação, que eu acabei não apresentando. O Marcelo já falou um pouquinho das andanças dele, o currículo de vocês, para a gente poder ganhar tempo na discussão. Eu sou de São Paulo. Você é de São Paulo? Sou de São Paulo. Moro aqui na Bahia já há 12 anos. O Luiz Mena é um novo baiano, um dos novos baianos. Um dos novos baianos, isso. E aí eu fiz graduação na USP, fiz um mestrado na USP, saí, fui para a Bélgica, morei um tempo, trabalhei no Curtil, e aí eu voltei para o Brasil e depois eu vim para cá, Salvador. Então, mais ou menos, o Como é que você foi para Salvador, Mena? Como é que é? Falhou. Como é que você... Falhou? Tá caindo a minha conexão, é isso? Não tá muito boa não, Michele. Porque eu tô no Wi-Fi, né? Eu tô no 4G, enfim, tá? Então não caiu o Wi-Fi aqui de casa. O Luiz Mena, mas como é que você foi parar em Salvador? Eu vim parar aqui por uma contingência. Na verdade, meu filho mais velho, ele nasceu em 2008. E aí Quantos filhos você tem, Mena? 3 filhos. 3 meninos, viu? Só para contrabalançar com o Marcelo. Eu tenho 3 Diz aí, Marcelo. filhas e 2 netas. Então, meu universo é feminino. E aí, meu filho mais velho, ele começou a ter muito problema respiratório. E a gente parava de 15 em 15 dias no Sabará, que é o hospital infantil. E aí, para fazer inalação, essas coisas, e aí eu comecei a procurar alergista. Você tá morando em São Paulo, São Paulo. Certo. E aí começamos a procurar médicos para entender o que estava acontecendo, porque ele sempre tinha bronquiolite, princípios de pneumonia. E aí até que eu cheguei num médico que falou, vocês precisam sair de São Paulo. O problema não é ele, é o ar dessa cidade que é irrespirável. E aí a minha vontade de sair de São Paulo, ela sempre existiu, e aí eu comecei a procurar lugares para poder ir. E aí caí aqui porque eu tinha 2 amigos que moravam aqui, que coordenavam faculdades de psicologia, e aí eu consegui entrar por aí, enfim. E aí aqui nunca mais saí. Então, mais ou menos, meu percurso foi esse. Foi uma contingência chegar aqui. Claro. Agora, interessante, né? O que te levou a Salvador foi a posição de pai, né? Acho que você precisa colocar no 4G, Michele. Peraí, tá caindo, pessoal? Tá caindo Não, um pouquinho. É difícil te ouvir, Michele. Tá, mas vocês não estão me escutando ou estão me vendo e não estão escutando, é isso? Agora oscila um pouco o seu som. Não sei o que fazer. Mas vamos lá, vamos tentar seguir assim, porque eu tenho medo se eu tirar do 4G agora no meio do caminho, a conexão cai e a gente perde o que a gente falou na live até agora. Tá? Mas, gente, acontece, tá? Mas o apontamento que eu fiz foi o seguinte: interessante que o que te leva para Salvador é a tua condição de pai, né? Sim.
exatamente. Vai lá, pode seguir, Mena. Mas o que eu estava falando da vinheta é que eu trabalhava num ambulatório infanto-juvenil, de saúde mental infanto-juvenil, e São Paulo é um lugar que chegam muitos nordestinos, né, historicamente. E lá eu atendia muitas crianças, filhos de baianos, de pernambucanos, de paraibanos. E eu nunca vou esquecer que eu atendi uma família que o menino chega com o pai, e aí o pai, ele falava assim, Marcelo, para o menino, não, pai, fala pro doutor o que é. Não, papai, porque aqui em Salvador existe essa mania, esse jeito de falar com a criança, que é quase um transitivismo, né? Você fala no lugar da criança. Dê para mim, papai. O pai falando pro filho, dê para mim, papai. Ah, você tá gostoso, pai? E aquilo, para mim, deu um curto-circuito na minha cabeça, né? Eu, recém-formado, tentando entender ainda os conceitos lacanianos, nome do pai, como é que o pai colocava a lei e tudo mais. E aí, quando eu recebi essas famílias baianas no ambulatório, eu falava, bom, temos um problema grave aqui. Como é que o pai se destitui do lugar de pai e acredita ao filho o lugar de pai? Imagina, eu fiz uma salada na cabeça homérica. Então, acho interessante quando você fala aqui na Bahia, tudo isso para retomar... Mas, Luiz, eu acho muito importante, espero que vocês estejam me escutando, o apontamento que você faz. Eu tive na Bahia recentemente, agora em Salvador. Inclusive, enfim, não falei contigo, Marcelo, senão, tu estava em Portugal, se eu não me engano. Você estava em Paris, mas a gente ficou de se encontrar, se fosse possível. Isso aí mesmo. Eu fiquei uns 20 dias em Salvador, mais ou menos, e é interessante o quanto esse chamado ao pai ele está presente. Ó meu pai, ó painho, né? Inclusive em estacionamentos, o cara... Isso né? O cara tá lá guardando o carro e diz, ô pai... Isso, como é que vocês escutam isso? Porque eu queria escutar um pouco. Marcelo, tu é de Salvador, né? Tu é baiano? Não, sou carioca. Você é carioca mesmo? Sou. Nasci em Niterói, mas já moro aqui há muitos anos, casei com uma baiana. Porque veja, eu acho que de alguma maneira, e eu queria fazer uma pequena correção no Marcelo. A maior população negra do Brasil não está em Salvador. É no Rio de Janeiro. Sim, em termos de cidade, mas quando você olha a população... É no Rio de Janeiro. A maior população negra do Brasil é do Rio de Janeiro, não é de Salvador. Tá vendo? Primeira pontuação. Segundo, eu acho que essa lembrança do Mena toca no que o Marcelo traz sobre a questão da colonização. É preciso lembrar que o primeiro marco da chegada dos portugueses do Brasil está onde, Marcelo Veras? Na Bahia. Em Porto Seguro. Na Bahia. Percebe? Ó o pai aí, ó. Vai, Mena, volta lá na discussão. Mas era só para falar isso, só para retomar essa coisa que o Marcelo falou. Aqui na Bahia, as famílias elas são plurais. Eu recebo isso também, Marcelo, aqui. Eu atendo crianças e adolescentes e eu recebo famílias muito diferentes umas das outras. A impressão que me dá é que na contemporaneidade, com esse declínio do pai, é difícil falar declínio do pai simbólico, mas declínio do pai e declínio do simbólico, e essa pluralização dos nomes do pai, cada um tenta se agarrar aonde consegue para tentar se estruturar e para tentar ter como referência algo do simbólico. Então, isso é o que mais me chama a atenção. Cada sujeito que vem aqui me ensina como que ele consegue se organizar simbolicamente. Como é que ele consegue dividir as estações e se colocar no mundo e se reconhecer no mundo. Então é interessante, porque com a pluralização... Mena, que imagem que te vem à cabeça quando tu fala isso? Traz um exemplo. Acho que é importante, assim.
Eu vou te dar um exemplo do papo que eu tive com a Valéria Kodato e a Marta Dalla Torre, que foi recentemente, umas 2, 3 semanas, em que a gente falava disso, e a Marta ela falou o seguinte, eu estava dizendo exatamente isso. Com esse declínio do simbólico, com a queda dos ideais, o pai sai do lugar que ele costumava ocupar, esse lugar simbólico e não tão real, né? O nome do pai, quando o pai olha, os filhos abaixam a cabeça. Esse pai simbólico. E aí, na contemporaneidade, cada um tenta se agarrar onde puder. E Mas aí o texto peraí, dela... Mena, não, mas peraí. Veja, quando a gente fala de um pai que olha, os filhos baixam a cabeça, eu acho que tem uma pergunta aí. A gente está falando do pai simbólico ou a gente está falando do pai real? Sabe por quê? Porque tem uma passagem do Lacan importantíssima que ele vai retomar. Vera, você está me escutando? Bastante bem. Ele vai retomar o seguinte, que esse pai todo-poderoso, que amedronta, que os filhos têm medo, de pai não tem nada. Lacan categórico, que temos aí uma mãe toda gozante. E do que os filhos têm medo? Justamente, né, da arbitrariedade desse pai que encarna essa posição de pai da ordem. Ou seja, eu estou fazendo uma provocação, Mena. Não há pai aí. Ou seja, onde há tirania, não há pai. Porque onde há tirania, não há pacto, não há ninguém regulado pelo pacto civilizatório. É uma provocação. Eu não estava pensando nesse extremo que você coloca, na tirania. Eu estava pensando no pai ausente que habita a casa através da palavra da mãe. Assim, esse pai que chega, que sai de manhã para trabalhar, que chega de noite do trabalho cansado e que não senta necessariamente com os filhos para... E aí, como é que foi seu dia? O pai como imagem. Ó, o pai Pois é, chegou. mas esse cara que tu está pai falando como imagem, é o pai ele... como nome na boca da mãe. Não é esse pai que os filhos abaixo da cabeça tem medo. Percebe? Que tem um paradoxo aí. Eu não colaria as coisas como você cola. Não tô colando. Eu tô botando mosca na sopa pra gente acalentar a discussão. Mas, de qualquer maneira, só para retomar o que eu estava dizendo, no texto da Marta e da Valéria, elas colocam isso, que hoje em dia, com o declínio dos ideais, desse pai que cai, os sujeitos eles buscam essa orientação em medicação, eles buscam essa orientação aonde eles conseguem buscar, em cirurgias estéticas, em jeitos diferentes de tentar existir. E a Marta daí ela chega e fala uma coisa que eu achei bastante interessante. Eles se agarram onde eles puderem, inclusive nas loucuras de uma mãe. Achei perfeito o que ela fala. Acreditar nas palavras de uma mãe também é, de alguma maneira, você tentar se agarrar em alguma coisa para tentar se constituir. Inclusive quando a mãe extrapola extrapola uma lei que regule a casa. Tá, Mena, eu vou botar mais uma mosca na sopa e jogar a palavra pro Marcelo. Veja, na medida em que você diz, não tem mais o pai, o sujeito se agarra na mãe, a gente retoma um tema caríssimo da psicanálise, que é a nostalgia do pai. Certo? Como se, já que não tenho pai, me agarro na mãe, mas talvez a questão seja um pouco anterior e que diga respeito ao que o sujeito faz com o seu desamparo. Tá? Marcelo, com você a palavra. Eu ouvi assim atentamente essa discussão. Tem um detalhe que eu acho que é importante. É que percebam a força do pai.
Nós estamos aqui falando do pai o tempo inteiro. Na hora que você fala, o pai não existe, o pai não existe, o pai não existe, é porque O pai existe. né? Senão não precisaríamos estar falando. Ou seja, toda a nossa discussão aqui passa em torno do pai, em torno da mãe, quando o ponto para mim crucial é a mulher. O ponto crucial é exatamente assim, que se a mulher não existe, a mãe existe. Só que a mãe Tá, nunca traduz pode... aí para quem tá escutando a gente, Marcelo. A mulher não existe no sentido que você não vai encontrar a mulher, como você encontra o pai. Né? A mulher, ela fica sempre como essa figura um pouco furtiva, né, que se esquece, a sexualidade feminina, ela fica em segundo plano em relação ao falocentrismo. Sabemos bem como as coisas funcionam. Mas que, por exemplo, talvez a grande sacada lacaniana, vai estar no seminário 5, ele vai dizer isso muito bem, essa passagem do que é, por exemplo, mãe simbólica para o imaginário, exatamente a gente pensar o seguinte: quando Lacan diz assim, vou dizer em francês, mas vou traduzir em português, né, em francês la femme reste contaminée la mère pour les petits hommes. Ou seja, a mulher, ela vai ser, para o resto da vida, contaminada pela mãe para o menininho. Ou seja, o homem, Lacan nessa frase, coloca como um menininho que sempre vai estar dividido entre essa mãe e a mulher, essa divisão. Só que tem um detalhe, vai havendo na teoria lacaniana vários deslocamentos, que, por exemplo, um dos deslocamentos que a gente vai ver no seminário 20 é exatamente que a condição feminina passa muitas vezes em renunciar à fantasia para ser o objeto para um homem. E na hora que a mulher se considera objeto, ela deixa de ter o filho como objeto. Então, assim, muito além da questão perfeito, ótimo. Do filho falo, que talvez as grandes questões que a gente tem hoje se essa questão do filho objeto, por exemplo, o filho nas séries do Gadget, né? Ou seja, sabemos que hoje em dia o discurso capitalista adotou a questão de que tenha o filho quando você quiser, né? Produza seu próprio filho, faça seu filho. Hoje em dia a ciência permite que faça um bocado de coisa. Ou seja, mas que escreve o filho muito mais como objeto. Só que a grande traição é que, no fundo, a mãe é objeto também de alguém. Essa é a segunda virada, né? Que a gente pega. Que talvez a grande decepção é que adoramos pensar a mãe como um crocodilo que vai ali ter um filho como objeto, mas que essa mãe, não existe a mãe total também, a mater dolorosa, que está ali apenas ela e o filho, né? E Cristo ali, né? O que há ali é o pai, é a ausência do pai, e ela se inscreve nessa ausência como querendo ser objeto de desejo dessa ausência. Perfeito. Não, porque eu acho que tem um ponto importante aí, Marcelo. Tem duas coisas que aparecem na discussão que a gente fez até agora. Primeiro, que hoje as mulheres também, de alguma maneira, se tornaram amas secas no seu exercício da maternidade. Elas abrem mão de cuidar dos filhos para se ocupar do trabalho. Primeira questão importante. Tem nessas mulheres, e o que eu escuto na minha clínica, ao menos, queria escutar vocês dois depois, são mães que trabalham infinitamente, que se sentem extremamente culpadas por não dar aos filhos o que elas supõem, porque aí também tem a questão do ideal, que essa idealização, tem o livro do La Jonquière chamado Figuras do Infantil, que ele vai retomar uma questão importantíssima. A idealização da família vem também acompanhada de uma idealização da mãe, mas também de uma idealização do pai, mas também de uma idealização do filho. Então, de alguma maneira, se as mulheres não se sentirem à altura do ideal, se sentem extremamente culpadas, e é nesse momento, Marcelo, que me parece que se montam os excessos na relação com os filhos. Porque elas passam a querer, né, dar conta via excessos de algo que, na verdade, né, se trata de algo que é preciso tratar de uma outra maneira.
Né? Vou dar um exemplo, dando mais presentes, permitindo um monte de coisa. Que essas lambanças, botando para dormir na cama junto, dando mais tempo de mamar, dando tudo para os filhos e por aí vai. Queria escutar os dois também em relação a isso. Vai lá, Mena. Eu acho, ô Michele, que essa questão das mulheres culpadas por trabalharem, acho que a gente tem que ver isso de um ponto de vista histórico. O que me fica, sabe, é que há uma grande dificuldade em se ocupar de crianças. Como eu atendo crianças, eu atendo muitos pais que nunca apareceram, por exemplo. Eu atendo crianças cujos pais nunca apareceram. Mas como assim? Que o filho vem com... Deles, né? Ou a babá, né? A babá, vem o motorista do Uber, vem o irmão, vem a irmã, vem o tio, vem um monte de gente. Mas os pais estão ocupados. E é interessante a gente pensar, claro que eles estão ocupados, culpados. Né? Não é uma ocupação sem culpa. Mas me parece que se ocupar de crianças não é... Acho que não é só na contemporaneidade que há essa dificuldade. Perfeito. O Philippe Arrier, naquele livro clássico dele, ele coloca que desde 1700, né, na França, as crianças eram criadas mais ou menos até os 6, 7 anos pelos pais, e depois elas eram trocadas com outra família. Elas iam para uma outra família... Não, eu queria fazer uma correção. Elas ficavam até 6, 7 anos na casa das amas, e depois iam para uma outra família que tinha um mestre de ofícios. As meninas para aprender os dotes do lar e os meninos para aprender um ofício. Ou seja, elas não eram criadas pelos pais. Historicamente, não. Pelo menos na Idade Média, retomando o História Social da Criança da Família do Philippe Arrier. Pode seguir, Mena. E aí, depois disso, a gente tem as famílias extensas, em que mais ou menos todo mundo era criado no mesmo quintal, e aí os mais velhos cuidavam de todas as crianças, enquanto os adultos saíam para trabalhar. Na passagem, no fechamento da família, na família moderna nuclear, em que ficam fechados dentro de casa pai, mãe e filhos, em que a família extensa fica do lado de fora, que me parece que os problemas começam, porque daí os pais são obrigados a se ocupar dos filhos full time. E mais, eles não só precisam se ocupar, como eles são os agentes que tiram, né, o resto da família de fora, dizendo, sabe aquele ditado, os pais educam e os avós estragam. É quase como se tivesse uma certa rejeição desse tecido social participando da educação e da criação dos filhos, né? Os filhos, quem educam, são os pais. Bom, acontece que a gente tem um problema lógico aí, porque os pais precisam sair para trabalhar, ambos, e aí os filhos precisam, de alguma maneira, ficar com alguém. Eles precisam ficar com alguém, né? Então, me parece que a terceirização do cuidado de crianças é algo que a gente precisa discutir. Vem ocorrendo desde sempre e continua ocorrendo. Só que agora, me parece que os pais ficam culpados, sendo que antigamente, acho que a gente dava jeitos sociais diferentes para lidar. Claro, mas eu acho que tem um ponto importante nessa discussão, Mena. Na lógica da família patriarcal, veja, quem estava... Vamos pegar um triângulozinho. Aqui estava o pai, certo? Aqui embaixo estavam submetidos à autoridade paterna a mãe e os filhos. Aqui, certo? O que acontece na modernidade? O triângulo inverte. Para cá vem a mãe, porque, veja, ela só inverte de alguma maneira. Veja, o lugar que outrora era dado ao pai da horda é o lugar que agora vai ser ocupado pelo filho, como aquele nomeado por Cristina Kupfer e Leda Bernardino num texto magistral chamado A Criança como Mestre do Gozo. Quem decide para onde uma família viaja no final de semana?
São as crianças. As Sim. crianças, Mena, claro! Quem decide o funcionamento de uma casa? As crianças. Quem manda no pai e na mãe hoje são as crianças. Veja, tem algo importante que o lugar ocupado outrora pelo pai da horda, hoje é ocupado pelo filho. A questão aqui, a pergunta que se coloca para nós é: quando você coloca essa criança no lugar do pai da horda, ou seja, todos os desejos satisfeitos, o que a gente lança essa criança é em puro desamparo, porque ela não tem condições de estar nesse lugar. Ou seja, ela demanda, que é a mesma coisa assim, filho, o que tu queres? Vou dar alguns exemplos clínicos. Né? Filho, o que tu queres? Viajar de avião. Chega no avião, a mãe diz assim, mas filho, tá feliz, gostou? Mais ou menos, quer dizer, tem algo aí importante. Ou um outro exemplo, né? Coloca a criança em frente a uma vitrine de doces e pergunta, e aí, o que tu quer? E a criança entra em angústia por justamente se sentir completamente desamparada de um adulto que coloque alguma direção para ela. Marcelo, queria te escutar um pouco em relação a isso. Vamos lá. Bom, eu vou ser meio autobiográfico, né? Eu vim de uma família com Que é o teu texto, né? 10 tios por parte de pai, 10 tios por parte de mãe. Ou seja, Ô, Mena, e hoje o Marcelo Verso está cheio, cercado de mulheres, né? cheio de mulheres, cheio de mulheres. Tem uma cadelinha aqui, muito bonitinha. Até o cachorro é menina. Ela faz parte do circuito, né? O que eu acho interessante é que na família anterior, quando você tinha 10 filhos, como é que eram essas famílias? Assim? Um virava doutor, um deu para beber, um morria atropelado, um era padre, um era gay. Ou seja, tinha um pouco de tudo nas famílias. Mas na hora que a família virou um projeto, o filho único, né, a responsabilidade que cai para esse filho é que ele não pode errar, ele não pode falhar mais. Por quê? Porque Perfeito. ele vira um executivo, ele é o objeto de um projeto que já começou na concepção, né, que antigamente mudou um pouco a lógica das coisas. O Henrique Lohan chama atenção disso. É que hoje em dia, para você ter um filho, você tem que querer muito. Você tem que parar na fila, você tem que fazer alguma coisa. Antigamente, não, o filho escapava. Quando você olha, putz, engravidei. Agora não. Agora, o filho é algo muito assim, ele é quisto como um objeto. E é claro, esse filho... É preciso lembrar na classe média alta, né, Marcelo? Hein? Na classe média alta, com certeza. Mas também, eu acompanho um pouco isso também, até porque eu tenho muito contato com os movimentos negros, com as favelas, a gente está muito ali. Mesmo ali, a redução de filhos é impressionante. Então, é claro Sim. que também na favela, o ideal é que o filho seja doutor. Eu digo isso porque o grande peso que os estudantes que a gente atende na Universidade Federal da Bahia, que entram por cotas, é porque se eles vão dizer o seguinte, olha, eu sou o primeiro membro da minha família a entrar numa universidade para ser doutor. E a pressão dos ideais em cima deles é tão grande que gera, obviamente, talvez o fenômeno mais comum nas universidades, que é a inibição. Não consigo concluir o TCC, não consigo me formar, não consigo apresentar. Ou seja, dá uma inibição generalizada pelo peso dos ideais, que é um negócio muito grande. Fala um pouquinho mais sobre isso, Marcelo, acho que é importante. Ou seja, onde eu acho que é importante é porque eu vejo alguns pontos da contemporaneidade que a Ries, por exemplo, não viveu isso. Qual é um dos pontos? É que ninguém viveu a imediatez e esse órgão novo do corpo humano, que é o smartphone. E esses jovens, essas crianças hoje em dia, o que a gente percebe é que, por exemplo, esses bebês, eu tenho uma netinha de 4 meses que está aqui, acabou de chegar de Paris, ela mora lá, está aqui comigo aqui, no quarto ao lado. Mas eu vejo o seguinte, com 6, 7 meses, o chique, o bacana, o moderno é dar um tablet para essas crianças. Pega um tablet. E o que tem uma neurologista, que é Susan Greenfield, que é uma baronesa até, eu chamo sempre a atenção disso, fala é o seguinte,
o que isso pode estar dando na configuração mesmo cognitiva, que esses bebês apreendem a terceira dimensão bidimensionalmente, porque eles têm duas dimensões e a terceira é virtual. E que talvez fosse mais importante para esses bebês, essas crianças, estarem trabalhando com massinha, com a corporeidade, para tentar entender um pouco mais o objeto. Então, que essa virtualização da infância, que eu já disse isso em vários lugares, já me escutaram dizendo isso, leva, por exemplo, a que esses meninos com 7, 8 anos, eles sejam exímios pornógrafos, conheçam tudo da pornografia na internet. Tá, mas Marcelo, eu acho que tem um ponto mais grave, que está no livro Intoxicações Eletrônicas, publicado também pela Galma. Sim, eu conheço o livro. Em que se produziu uma explosão também de crianças com traços com autismo, não só em virtude da questão do DSM, mas também em virtude da intoxicação eletrônica que se produz nessas crianças. Mas, Michele, eu na minha infância, tá certo que foi no Paleolítico, mas assim, na minha infância, eu tinha 2 canais de televisão para assistir os Flintstones ou a família, sei lá, Jackson, e hoje em dia essas crianças, elas têm 300 canais de televisão. Mas não é só isso, Marcelo. Eu tô tocando. Isso aqui, Michele, vai. Por favor. Uma hiperconectividade. Então, essa hiperconectividade é curioso, quer dizer, você oferece 300 canais de televisão para uma criança, você entupe elas de iPhones, iPads, iPods, tudo que você quiser, você dá para o menino, e aí depois você fica querendo que ele fique sentado na escola assistindo uma aula. Se ele não consegue fazer isso, aí ele é hiperativo, o menino não consegue ficar sentado. Né? Então, se ele adere ao projeto civilizatório, que é o projeto da hiperconexão, é ele que é o doente, e não a civilização está doida. E se ele rejeita tudo isso, então ele está no espectro autista. Ou seja, se ele rejeita essa hiperconectividade, ele cai nessa noção de desalienação total. Então, me parece que esse fenômeno, essa explosão de hiperatividade nas famílias, né? Que o Mena trabalha muito mais com isso, você também, certamente, que uma semana que não seja um pai dizendo, meu filho é autista, meu filho é hiperativo, está tomando Ritalina, o que vai, essa ritalinização do mundo, me parece que é um desfuncionamento que vem muito mais de um outro que um mestre que exige a hiperconectividade. Então, as famílias, elas substituíram um pouco o processo tradicional colonial, que era a babá, que ainda vai levar os meninos na consulta do Luiz Mena, mas substituíram muito mais isso pela famosa babá eletrônica. O nome, eu adoro esse nome, babá eletrônica. Perfeito, perfeito. A contemporaneidade. Ou seja, é a maternidade que é eletrônica. Né? Não é a babá necessariamente, porque a babá, gente, babá é mãe, é isso que as pessoas não percebem, né? Esse grande crime, que é o crime, no Óbvio Ululante, que é o do Nelson Rodrigues, não sei se vocês conhecem essa história, o Nelson Rodrigues, ele traça a história de Simone de Beauvoir e Sartre quando vieram para o Brasil, e aí os intelectuais foram bacana, elogiar, tudo branco. E ele ouvindo aquilo tudo, só que naquela época ele já tinha escrito, né, feito, editado Condenados da Terra, do Fanon, tudo. E ele ficou ouvindo aquilo, aí o Nelson Rodrigues disse de uma maneira muito gozada, ofereceram um prato de jabuticaba para o Sartre. Ele comeu uma, comeu duas, comeu três. Na 20ª jabuticaba, ele disse, onde estão os negros? Ele viu aquela... Aí ele disse assim, ele fala assim, é muito sutil, o Nelson, ele fala assim, na 20ª jabuticaba, onde estão os negros? E aí o que a gente fala, onde estão as babás? Porque assim, quando a gente narra as construções de casos clínicos em supervisão, a gente coloca a relação mãe-filho, pai, a gente coloca isso, sempre com o exponente central foracluído. Onde estão as babás? Pontual isso, Marcelo, pontual. Você Pode sabe, seguir. Marcelo, mas é interessante isso que você está falando, porque isso tem a ver com o que eu estava dizendo antes, que eu recebo as crianças com as babás. Talvez isso não seja um problema em si. Talvez a gente deva incluir as babás, como a gente fazia antes. Incluir os avós, incluir os tios, pluralizar a criação, educação. Quem toma conta não devem ser os pais.
o pai e a mãe. Me parece que historicamente isso foi um equívoco, sabe? Quando o pai e a mãe se fecham e falam assim: Sua Majestade e o bebê, somos nós que decidimos, somos nós que, sabe? Me parece que Sim, esse é um grande equívoco. mas E é interessante que aqui em Vai. Salvador, Uhum. é, em São Paulo, quando eu tive meu primeiro filho, que eu estava em São Paulo, a gente levou para a creche depois de 4 meses, porque a mãe tinha que trabalhar, o pai tinha que trabalhar. Quem é que fica com o bebê? A creche. Aqui em Salvador não existe a cultura da creche, existe a cultura da babá. É interessante. Ah, não E que sabia, vem não tem história. creches públicas aí? Não, não estou falando de creche pública, estou falando de um de um hábito. As pessoas aqui, quando têm filhos, têm Mas de babás. todas as classes, independente de É condição curioso, econômica? porque a babá para trabalhar tem que ter um filho que tome conta. Tem que ter alguém que tome conta do filho em casa. Você Tá. tem Mas me parece que aqui em Salvador existe essa coisa. A escravidão aqui é muito mais clara para mim que não sou daqui. Assim, me parece que o racismo aqui ele é muito mais desvelado. Em São Paulo ele é velado. Como assim ele é E, desvelado? por exemplo, no carnaval você olha com um drone, você olha por cima, atrás do bloco existe uma corda de cada lado, só gente branca que vai acompanhando. E do lado de fora, só gente negra. Quem paga Uau. para. Mas é impressionante. Assim, em São Paulo as coisas elas são um pouco mais E os escondidas, o negros racismo. topam, beleza, essa lógica de segregação, é tranquilo, como é que é isso? Não, claro que não. Conhece aquela frase famosa: o dia que a favela descer e não for carnaval, o bicho vai pegar. Não é assim, não. Aham. Sabe que quando eu estive agora em Salvador, e aí foi uma discussão que eu fiz com o Luciano Lee, inclusive, me chamou a atenção o quanto esses rituais, né, lavar as escadas, não sei o quê, claro que tem uma dimensão da cultura, mas o quanto se dá manutenção para esse preconceito e essa divisão de classes, né, em Salvador. Vou dar um exemplo. Eu fui numa marina, eu esqueci o nome agora. Deve ter sido Só lá tinha, embaixo, né? Aquela marina bonita, né? Uhum. só tinha gente branca, não tinha um negro lá. Mas quando eu ia para os espaços abertos, praças, aí misturava. Aí aparecia ali o Brasil é interessante, né? O quanto a segregação está presente, né? Eu, Mas eu... digo, mas Diga, vai, Vena, depois eu falo. não, só para concluir que me parece que essa cultura da creche em São Paulo e da babá em Salvador, acho que tem tem um resquício histórico que essas babás elas vêm de famílias pobres do interior para serem como a Rie falava, né, no mestre de ofício, essas meninas vêm jovens, muito jovens, para a capital, para cá, para Salvador, para morar na casa dos patrões, né? E cuidar não só da casa, mas dos filhos dos patrões. Claro. Em São Paulo está um pouco mais distante. É como se a gente. E eu estou falando isso, mas eu, na minha vida escolar, eu não estudei com negros. Eu nunca estudei com negros. Só fui estudar com um ou dois negros quando entrei na faculdade. E aqui em Salvador não é assim. Meus filhos estudam com outras crianças negras desde os 2 anos de idade, né? Então, também tem essa outra vertente, porque aqui tem, assim, a população negra né, Marcelo? É hegemônica, né? Então não dá para você esconder, botar embaixo do tapete. É impossível. Você tem que fazer alguma coisa com isso, né? O que eu ia dizer é o seguinte, eu vou começar por uma anedota, né? Na biografia do Burt Lancaster, que é um grande ator de Hollywood, completamente alinhado, inclusive com os atores negros que poderiam crescer ali em Hollywood, ele disse que só percebeu o tanto que o racismo é estrutural quando ele, que é uma pessoa extremamente liberal, progressista e completamente sintonizado com todas as questões raciais daquela época, ele estava com o filhinho dele andando e viu uma mulher negra com um carrinho de bebê, com o filho dela, que era um bebê negro.
E o filhinho dele, de 4 anos, olhou assim, encantado, dizendo: "Oh, papai, um bebê empregada." Foi ali que ele percebeu o tanto que o racismo, eu discordo, não é que eu discordo, assim, eu trabalho muito com os movimentos negros aqui, mas eu insisto muito no ponto, nós não, por mais que a gente tente, e é importante, crucial, ler Fanon no Brasil, ler dos casos clínicos de Fanon no Brasil, ler Neuzinha, por exemplo, ler realmente psicanalistas negros que tragam... Mas escuta, Marcelo Veras, o nazismo não foi uma lógica que se instaura dentro de um preconceito racista? Sim, o nazismo, mas eu acabei de escrever um texto... Porque, veja, foi uma questão de raça também. Hitler defendia uma raça ariana. Mas é diferente porque a raça ariana era mais pautada em oposição aos judeus. Mas os judeus, eles não têm a grande questão... não vou entrar nesse... Assim, se eu for entrar nisso aqui, é um debate enorme. Mas a grande questão é tentar identificar os fenótipos que pudessem mostrar... Tá, mas eu tô... Não, mas agora eu tô... Não, mas veja, Marcelo Veras, eu tô me coçando aqui. Liga Brasileira de Higiene Mental. As primeiras teses das faculdades de medicina do Brasil. E tu deve lembrar que houve inclusive leis no Brasil proibindo o casamento entre negros e brancos. Veja, eram justamente teses tentando provar, não muito diferente do que aconteceu lá, né, uma certa degenerescência dos negros e dos índios, né, assim como teses mostrando a relação, né, entre entre a questão da raça e a questão da loucura e do crime. Por isso que, retomando a tua própria fala. Claro. Claro. Agora, Michele, perceba, você que faz lives como essa, com muita frequência, né? Eu vejo que você tem uma dinâmica de... Toda quinta. Quantos psicanalistas negros você já entrevistou? Até agora? Quantos? Talvez... o que eu quero dizer com isso? É que, por exemplo, eu fui diretor da Escola Brasileira de Psicanálise e na época... Não, concordo plenamente, Marcelo. Uma questão que eu colocava, para mim, que me incomodava muito, é do seguinte: ao mesmo tempo que a gente diz que a psicanálise não é elitista, por que só tem branco na psicanálise? Onde estão os negros na psicanálise? Como certo. Sartre, a pergunta sartriana, quando eu trouxe a questão da jabuticaba, é para falar de nós mesmos. Ou seja, o que mais me incomoda é que a psicanálise, eu não acredito que ela seja elitista por uma razão muito simples, porque eu posso ser o melhor psicanalista do Brasil, quiçá do universo, eu não faço mais valia, sem corpo presente eu não ganho dinheiro. Então, eu ganho dinheiro com o meu corpo. Eu não posso, assim, eu posso ser o melhor psicanalista do mundo, mas eu não posso dizer o seguinte: olha, eu vou te cobrar aqui R$5.000 a primeira consulta, agora meu assistente vai continuar, eu vou monetizar em cima dele para fazer. Não existe isso. Então, não é pela prática analítica que eu acho que a gente possa dizer que a psicanálise é elitista. Estamos nas favelas, estamos em todo lugar. Perfeito. Então, para mim, é que a formação do analista ainda está impregnada por um certo eurocentrismo de cultura, que faz com que, por exemplo, esse texto que eu escrevi recentemente, aqui eu falo de psicanálise, decolonialidade e neonazismo no Brasil. Acabei de escrever um texto, deve ter 2 semanas que eu publiquei. Vai sair aonde, Marcelo? Já está publicado já, no Google você acha. Psicanálise. Tá, mas amor, depois tu posta ali embaixo do link da live. O link, por favor. Nesse texto eu mostro o seguinte: primeiro, que a afinidade do Brasil com grupos neonazistas existe há muito tempo, porque o maior partido neonazista fora da Alemanha nos anos 30 era no Brasil. Perfeito, claro! Agora tu imagina Blumenau, que é onde eu morava. Agora, de 2017 para cá, houve um aumento muito grande, por que será, de grupos neonazistas. Ou seja, o que a gente percebe é que existe nesse momento, né? Vivemos um momento agora em que, por mais que a gente esteja vendo avanços que podem ser feitos,
recriticando a família, o que há, por outro lado, é um movimento feroz de retorno a um retrocesso fundamental da família nuclear. Não é banal, porque vocês sabem que o Brasil é um pouco um arremedo dos Estados Unidos. O Juca Chaves é um humorista que não é da geração de vocês muito, mas que... Como não, rapaz? Ele dizia que... Ele mora na Bahia, né? Ele dizia Claro. que o Brasil é uma sigla. Bravos rapazes americanos suavemente irão levando. Então, ou seja, para ele, há esse arremedo. Então, quando você vê que a Suprema Corte Americana está a um triz de revogar a lei do aborto, né, a gente percebe o futuro que a gente pode ter aqui no Brasil, quando a gente tem, por exemplo, uma Câmara completamente tomada por uma bancada evangélica que tem conceitos de família. A gente já viu a devastação que isso fez na política antidrogas, que voltaram... Tá, mas Marcelo, só uma pergunta sem te cortar o raciocínio. Uma pergunta. Tu acha que é uma revalorização da família ou é uma revalorização do pai? Não creio que seja só do pai. Por quê? Porque, primeiro, tudo bem, vamos restaurar o pai na função, a nostalgia do pai. Mas, certo. Curiosamente, nós já estamos num momento que é diferente do que seria no século XVII, XVIII, XIX, é que as mães trabalham. Então, é uma nostalgia da mãe também. Então, quando a gente tem um governo que fala que realmente mulheres devem ganhar claro. Mais porque elas engravidam, então que elas não podem ser tão competitivas quanto os homens, porque elas engravidam, dá vontade de chegar assim para esses filhos da puta que estão pensando nessa ideia, então assim, e quem foi a mãe de vocês que pariu vocês, então? Vocês estão aqui dizendo que as mulheres têm que ganhar menos porque engravidam, vocês foram paridos por mulheres. Né? Claro. Ou seja, o que me parece que é o mais importante é pensar que toda vez que temos um grande avanço, é aquilo que Gustavo Dessau, que é um psicanalista que eu gosto muito de Madrid e que escreveu muito, assim, trabalhou muito essa questão, chama do retorno do pêndulo. O pêndulo ele vai até um determinado ponto e depois ele volta também violentamente no sentido de trazer valores conservadores. Então, a família, para mim, o infamiliar na contemporaneidade é que nós somos uns pobres coitados psicanalistas, tentando preservar a questão do infamiliar, né? A questão daquilo que é bizarro, aquilo que faz anamorfose no retrato de família. Né? Nós vamos estar muito mais preocupados com aquilo que fica bizarro no retrato da família do que aquilo que está lindo no retrato da família. Né? Os sintomas que tem nas fotos são para nós muito mais importantes, porque a gente sabe que nós somos muito mais eu digo isso, as 70 fotos que a gente não posta no Instagram, com o sutiã aparecendo, a barriga aparecendo, do que aquela linda com filtro que a gente coloca no Instagram. Mas Marcelão, eu acho que tu toca num ponto importante, tá? No filme Que Horas Ela Volta, retomando o que Mena, precioso que se trouxe das babás. Porque, né, a babá que traz, o Uber que traz, porque no filme Que Horas Ela Volta, Marcelo, traz algo importante aí. Primeiro, que teve algo aí de uma política do governo Lula, e retomar o início da tua fala, Marcelo, que levou esses jovens para as universidades. Primeiro ponto. Né? Algo que até Rapaz, então... teve um empretecimento da Faculdade de Medicina genial aqui na Bahia. Eu dou aula agora na Faculdade de Medicina, cheio de preto. Eu me formei nessa Faculdade de Medicina em 1983, 200 alunos, 3 ou 4 negros. Eu vou dar aula agora, é um mal barato, quer dizer. E outra coisa que é importante, por que esses pretos são importantes na Faculdade de Medicina? Porque, por exemplo, um curso de medicina privado, hoje em dia, ele chega a custar 12 mil reais. O que significa, por mês. O que significa que ao ano é 140 mil reais, ou seja, um curso custa R$1 milhão. Que família vai aceitar que um menino que é desinvestido R$1 milhão diga, pai, quero ser médico de família? Entendeu? Eles vão querer que o cara ganhe muito. Então, são esses meninos negros que, quando forem médicos, vão retornar para suas comunidades. Mas, Marcelo, eu queria lembrar de uma passagem do livro do Graciliano Ramos,
chamado Infância. Sim. E que ele diz que foi fundamental o encontro dele com um amiguinho negro, que na verdade, né, para quem não lembra, no livro é um livro autobiográfico do Graciliano Ramos. E ali ele diz, cara, eu não conseguia aprender a ler e escrever na escola. E esse menino me ajudou a fazer furo no outro. Que eu me levava para andar de bicicleta, mandar o outro se fuder, ir pra rua, sabe? Tem algo aí importante, porque nessa lógica que o Mina estava trazendo, eu diria o seguinte, eu não acho que são as crianças da favela que estão mal hoje. Elas estão ótimas. Elas estão ótimas. Quem está muito mal são as crianças de classe média alta, meu. Você conhece que vive... a Geni Lemoine? A Geni Lemoine eu conheci, eu tive a chance de conhecer pessoalmente, de almoçar com ela uma vez, com a Geni Lemoine, um amigo meu em Paris, Paulo Siqueira, né, que escreveu aquele livro, Le Cancre n'existe pas, que eu creio que em português saiu O Fracasso Escolar Não Existe. Tão clássico hoje em dia. Oui, je connais. A Geni, ela dizia uma coisa, que ela ficava impressionada, porque quando ela esteve aqui no Brasil, ela via esses meninos de 5 anos no farol de trânsito, na sinaleira na rua, sabendo não morrer atropelados. Eu quero ver um menino de 10 anos hoje em dia, de classe média, se ele consegue andar na rua e pegar um ônibus. Fazendo conta, Marcelo. Fazem cálculos matemáticos no farol, meu. Eu aconselho, eu vou citar aqui, vocês procurem no YouTube, eu gosto muito de uma moça que faz slam no Rio de Janeiro, chamada Luz Ribeiro. Aí eu aconselho vocês vivamente... Posta ali embaixo da live. Depois, que vocês escutem um slam dela chamado Menimilímetros, que ela vai falar desses meninos da favela, e que querem sentimentos que são muito perto de 1 milímetro, né? Assim, um chinelo no pé, eles querem uma mãe, um pai, um picolé, né? Mais que os 7 milímetros matam esses meninos. Claro. Né? E esses meninos, como ela vai concluir, dizem centímetros. É muito bonito esse slam. Então isso mostra realmente isso, que isso é o avesso daquela ideia que a gente vai ter da meritocracia. Para mim, um estudante que está hoje por cotas na Faculdade de Medicina da Bahia, que pega 3 horas, às vezes, de trem do subúrbio para chegar, não tem o que comer, não pode voltar para casa no carro dele, do papai, e tem que ficar até pegar 3 horas para voltar, e se forma, você vai comparar isso e dizer, não tem meritocracia? Agora, olha que bonito, né, Marcelo? Porque, veja, elegeram no Brasil um pateta. Sim. Um pateta. Pateta total, né, em nome dessa lógica de revalorização do pai. Veja, elegeram um pateta. Mas o pateta, Adorno fala isso muito bem, é o homem simples. É porque para você criar um movimento identificatório, você precisa de um homem que traga traços simples. Por quê? Porque é o homem que tem inibição frontal e que fala realmente aquilo que a população, quando ela... O que acontece? Vamos pegar Ortega y Gasset, vamos pegar a psicologia das massas, né? Quando a massa... ela é uma supressão exatamente da capacidade de diálogo. Né? E da capacidade de pensamento, né, meu? E aí é preciso que seja... Claro! Tem uma pesquisa feita na Universidade de Stanford, que eu gosto muito, que mostra, eles acompanharam meninos de 19 a 29 anos, mais ou menos, essa faixa etária, por 3 meses, vendo o modo como eles olham o smartphone deles. Sob consentimento, então eles monitoraram isso, eles descobriram que o tempo máximo, assim, a média de tempo que essa população fica na mesma tela de smartphone é 20 segundos. Então ele está vendo o Instagram, ele está mudando, vai ver outro. Ele vê uma coisa, pega e muda outra. Ora, se 20 segundos é o tempo máximo que você consegue se fixar no smartphone, que é o grande modo de conexão que a gente tem, o que vocês têm que pensar, que eu acho que é fundamental, é o seguinte: isso simplesmente significa, se a gente pensa como Lacan,
Se o tempo lacaniano é decomposto em instante de ver, tempo para compreender e momento de concluir, se o tempo para compreender, que é o tempo do outro, porque o instante de ver e o momento de concluir é o tempo do sujeito. Mas Perfeito. o tempo para compreender, onde eu faço uma dialética, olha, ele está dizendo isso, mas pode ser isso, aquilo. Se isso é reduzido a 20 segundos, há uma evacuação do outro e faz com que eu, mesmo tendo doutorado, como já recebi, receba uma fake news e compartilhe. Por quê? Claro. Porque o tempo, o que as mídias sociais fazem muitas vezes, é elidir o tempo do outro. Então, a gente tá, mas Marcelo, eu queria botar uma mosca... Uma caixa de ressonância narcísica. Queria botar uma mosca na sopa, tá? A gente vai entrar num tema importante, que é o tema da política, não partidária, mas a política secundária, tá? Preciso lembrar que, vocês lembram quando lançaram Teletubbies? Um sociólogo chamado Anthony Giddens. Giddens, claro. Claro, o Giddens lança um livro discutindo o seu estarrecimento nas universidades americanas, geração fast food total, né, que começa-se a perceber nos intervalos de aula das universidades americanas que os maiores consumidores desse desenho que foi criado para crianças com deficiência mental, intitulado Teletubbies, eram assistidos por jovens que estavam na universidade. Ó, que interessante. O Giddens vai te dar. Tchau. Eu me lembro, eu já assisti. Tu lembra? Tchau! Ó, que interessante. E para discutir essa geração infantilizada, de alguma maneira, também consumidora, o Giddens vai criar uma expressão chamada geração boomerang, que é a geração que sai de casa, muda de endereço, mas não consegue sair da família. Volta para casa. Qualquer diferença, volta para casa dos pais, que é a geração boomerang. Ela vai, mas ela volta. Ou seja, não há aí uma saída, de fato, da família. Vou relembrar um outro livro importante, do Felipe Julian, que o Marcelo e Mena devem conhecer. Abandonarás teu pai e tua mãe. Você cita, salvo engano, no seu texto. Isso, perfeito. Abandonarás teu pai e tua mãe, né? Em que ele diz, olha, a condição para manter o pacto civilizatório é justamente abandonar a família, porque senão a sociedade vai virar uma grande família. Né? Você sabe, Ana Sui, ela toca nesse ponto, na entrevista que eu fiz com ela, e que eu achei muito importante, que a alienação, ela já contém em si, como uma operação lógica, a separação. E aí, traduzindo isso, a gente tem uma falsa ideia, principalmente acho que no Brasil é muito forte isso, que família é estar junto, família é comer junto, família é viajar de fim de semana junto, é o junto, é o primeiro tempo, é o tempo da alienação. Quando, na verdade, me parece que há um equívoco que aponta para isso que você está dizendo, Michele, que o Felipe Julian traz. Família, ela tem sentido, ela ganha sentido quando você está longe. Ou seja, ela passa a existir quando você sai dela, meu. Isso. Esse é o ponto. Ao perder a família, eu ganho uma família. Isso. Porque quando você está junto, quando você está colado, você não consegue perceber a família, né? E aí é interessante isso. Eu falei para você, né, que eu morei na Bélgica um tempo, e foi só quando eu estava na Bélgica, sozinho, que o hino nacional brasileiro começou a fazer sentido para mim. Eu me senti brasileiro só quando eu morei na Bélgica. Porque quando você mora no Brasil, você não consegue se perceber. É exatamente essa a lógica, né? Que aponta exatamente para isso que o Felipe Julian traz. Claro, porque na verdade o que também você está falando é que ao sair de casa, né, a família toma um outro estatuto. Porque uma coisa é mudar de endereço. Outra coisa é sair da família, são coisas radicalmente diferentes.
que é que se sai da família, né? Eu penso que é impossível ter uma alteridade total da família. Ou seja, por mais que o sujeito vá morar no Polo Norte, eu me lembro que eu tenho uma paciente, ela tinha muitas dificuldades com a mãe. E ela pegou o globo, aquele que roda assim, e olhou assim, qual é o ponto mais distante que eu posso ficar de minha mãe? É em Adelaide, na Austrália, eu vou imigrar para lá. E foi assim, exatamente. Ela disse, olha, esse é o ponto mais distante que eu posso ficar de minha mãe. Ou seja, a mãe estava presente, é igual a gente, que o pai caiu, além do pai, mas a gente fala do pai o tempo inteiro. Então, a grande questão da família, para mim atualmente, é o seguinte, se vamos pensar em universalização do Édipo, o Édipo não pode apenas representar o que, digamos, talvez a imagem ocidental do Édipo. Tá, mas Édipo calma lá. Calma lá, eu queria... Veras, Marcelo Veras, por que essa questão do Édipo aparece tanto na tua boca? Exatamente porque é a questão que a gente ouve na clínica. A gente vê a restauração agora das questões edipianas e a gente percebe que a psicanálise, quando ela é criticada pelo antiédipo, quando ela é criticada por Foucault, Joel Birman, que é uma pessoa que critica, vai criticar exatamente pelo familiarismo da psicanálise. Certo. Tem um grande capítulo do familiarismo. Não, isso daí é ultrapassado, isso vai. E eu acho que é importante, então, nesse momento, mostrar que a psicanálise já avançou muito do familiarismo. Avançou certo. muito dessa ideia. Tá, mas eu queria repropor o tema, então. Eu queria repropor o tema porque me parece que a questão tem menos a ver com família, mas muito mais a ver, e eu acho que foi pontual, Marcelo, a tua colocação, que veja, que junto com a revalorização do pai, ou de uma tentativa de revalorização do pai, vem também uma certa demanda de revalorização da mãe. Certo? Lembra? Sim. Concordo plenamente. Agora, Mena, vamos retomar uma questão importante. Eu queria propor o seguinte, a gente já está quase 10h30 já. Vixe, né? se diz na Bahia, vixe, já O que eu queria propor para vocês daqui 15 dias a gente fazer uma live discutindo ainda o livro, porque não deu tempo do Marcelo falar do artigo dele, não deu tempo do Mena falar do artigo dele, e não deu tempo da gente aprofundar uma carrada de coisas, porque é um tema que envolve a vida. Que quando a gente nasce aonde? Numa família. Né? Então, queria finalizar fazendo uma pergunta para vocês, para a gente retomar alguns pontos que apareceram na live de hoje. Se vocês toparem, obviamente, daqui 15 dias, eu nem sei que dia que é, mas sem ser a próxima quinta, a outra. Vamos dar uma olhada. Né? Isso, qualquer coisa a gente marca na quarta. A gente se organiza nós três aqui na nossa agenda. Mas eu acho que mereceria, né? Mas assim, dentro do que a gente trouxe, que eu acho que tem muito a ser aprofundado, né? O Marcelo traz aí uma revalorização da família. O Mena traz também, de alguma maneira, Mena, quanto aponta a tua percepção clínica de Salvador, que as crianças chegam de Uber, chegam com babá, que tu tem de crianças que nunca apareceram no teu consultório, tu também faz um certo anúncio de que essa idealização da família, a sustentação de um ideal, tem a ver com uma certa proteção dos pais de carne e osso, que é um tiro no pé, né? Porque ao mesmo tempo que revalorizam um ideal, se sentem completamente resto frente ao ideal. Né? Queria escutar um pouquinho vocês com a seguinte pergunta para a gente finalizar a live de hoje. O que vocês acham que faz família hoje? Por que vocês acham que as pessoas seguem ainda querendo fazer família hoje? Com vocês a palavra. Mena, por favor. Putz, olha, eu acho que quando você fala por que as pessoas querem, eu mudaria esse querem. Eu acho que é porque que as pessoas precisam. Acho que é mais da ordem
de uma necessidade. Acho que a família é uma maneira de você se situar no tempo, no espaço. Ela te dá uma coordenada e você se coloca em qualquer ponto dessa coordenada, tendo ela como referência. Então a família, quando ela sai do ideal, acho que ela em si é o menos importante. Acho que o mais importante que uma família traz são esses pontos de referência. E que a gente vai poder concordar, discordar, seguir, não seguir. Não é isso o mais importante. O importante é que o ponto está lá. E na contemporaneidade, as pessoas fazem família com os instrumentos que elas têm na mão. Com elementos completamente heterogêneos, externos, que às vezes não vêm da família, às vezes vêm da cultura, porque elas têm necessidade de se situar. E aí se situar como? Se situar num plano simbólico. É isso que eu te diria. Acho que é uma questão de necessidade. Tá, de alguma maneira você está anunciando que de alguma maneira a família ainda segue sendo um ordenador importante para o sujeito. É isso? Acho que não a família em si, mas todas as funções que uma família veicula. Mesmo que a família ela não esteja lá, acho que a gente continua falando do pai na ausência do pai. Né? Isso Perfeito. Que a gente falou. Veras, com você, vamos lá. Tá bom. Como eu gosto muito de contar causo, eu vou contar um causo que eu já contei em vários lugares também. Cara, se juntasse eu e você, aí passaria a noite contando causo, porque eu sou outro para contar causo, não perco tempo não. Mas é um causo que é importante, porque uma coisa que talvez você não saiba do meu currículo é que eu era residente de cirurgia cardíaca e que eu fui médico de UTI por muitos anos, antes de virar psiquiatra. E de virar psicanalista. Então, digamos assim, a minha base inicial como médico, jovem médico, e por alguns anos na minha vida, até porque eu casei muito cedo, então mesmo eu sendo psiquiatra... Que idade, Marcelo, você casou? Eu casei com 19. Eu te ganhei, viu? Eu casei com 17 para 18, viu? Então, pronto, eu já tenho uma filha, minha filha tem 40 anos, a minha filha mais velha já. Então, o que acontecia? Eu estava dividido entre a psicanálise e ganhar uma grana muito melhor, sendo médico intensivista. Mas eu já estava em análise, e a análise faz com que a gente pense as coisas diferentes. Eu não consegui me curar da minha dúvida, eu virei psicanalista. Mas, quando eu estava, uma vez, eu dava plantão no hospital aqui em Salvador. Quando você dá plantão na UTI, você é plantonista de UTI, você conhece todo mundo, toda a equipe do hospital. Então a gente conhece, conversa. E tinha um anestesista, amigo nosso, que sempre entrava para trazer os pacientes de centro cirúrgico, ficava ali. E um belo dia eu estava de plantão, era meu plantão, e esse amigo meu, esse médico, invade a UTI. Literalmente, ele invade a UTI com o filho dele de uns 3 anos, que ele achou no fundo da piscina. Como é que é? Ele pegou o filho no fundo da piscina. De 3 anos no fundo da piscina. Uau! Eles 4, levou feito uma bala, tanto que ele nem passou por, como é que fala, por entrada do hospital. Como ele tinha o meio de chegar ali, ele invadiu. E a gente conhecia ele. Então, imediatamente, comecei as manobras de ressuscitação cardíaca. Reanimação, claro. Entubei aquele jovem, fui, bota soro, dá choque, bota elétrico, olhando, cara, o que a gente faz? Adrenalina. Eu já trabalhei o TI no Natal também, né? Então você sabe. E claro. A gente fez tudo isso, e a equipe muito mobilizada, todo mundo conhecia ele ali presente. E massagem cardíaca, vai e vem, reanimação, ambu, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, nada, né? 40 minutos, a gente já transpirando, exausto e nada. Chegou um momento que a equipe começou a se olhar uns aos outros ali, né? Assim, meio constrangido, porque o pai estava presente. E nesse momento, eu, por um rabo de olho, como eu gosto de dizer, não sei porquê, assim, eu dei uma olhadinha rápido para ele, ele entendeu tudo. Ele disse assim, Marcelo, eu sei, mas tenta mais um pouquinho. Esse pai dizendo, né, para mim.
E o que eu digo, para encurtar a conversa, 30 anos depois, esse menino está casado, bem, sem problema nenhum. Salvou o menino? Normal, o menino está normal. E toda vez que eu Reanimaram o menino? Não, o menino ficou ótimo. Cara, de arrepiar a história aí. E toda vez que eu encontrava esse colega meu, eu morria de vergonha. Porque ele dizia assim, o cara que salvou meu filho. E eu nunca pude dizer para ele, já morreu até esse cara. Eu só escrevi essa história. Quer dizer, o filho está vivo, mas o pai morreu. Não, o pai morreu agora, morreu muitos anos depois. Mas eu não quis escrever essa história antes que ele morresse. É que eu tinha vergonha, porque eu dizia assim, o que salvou esse menino foi o olhar do pai na cena. Se o pai não tivesse desejando ali, ele pediu, vai mais um pouquinho. Eu teria, percebe o que aconteceu? Nós teríamos, se o pai não tivesse na cena, nós teríamos feito tudo que a gente fez, íamos ficar muito constrangidos, íamos dizer, não deu para salvar o menino, e eu ia depois chegar e dizer, meu amigo... Marcelo, eu queria muito aproveitar essa frase para encerrar a live, porque eu acho que toca numa questão fundamental acerca da família e dos pais na relação com os filhos, tocando a clínica do MENA. Eu também atendo crianças, enfim, mas mais adultos. Que é essa frase, que ela é incrível. Marcelo, eu sei, mas tenta mais um pouquinho. Exato. Percebe? Porque tem algo aí fundamental nessa cena, Marcelo, que não é só o olhar do pai. Mas foi a demanda, uma coisa. Mas foi a demanda que ele faz para você. Mas tem um detalhe. Mas tenta mais um pouquinho. Que no livro eu falo um pouco disso. É que quando eu me tornei médico, a minha grande questão era com meu pai. Eu tive um grande problema com meu pai, era muito difícil com meu pai. E a tal ponto que, quando meu pai teve um infarto, eu fui virar intensivista e cirurgião cardíaco por causa de salvar o pai. E então eu tinha toda uma vertente, Jesus! Eu tinha toda uma vertente neurótica do pai, que eu estava ali em plena ebulição. E por que que esse episódio foi um dos episódios que me fez virar psicanalista e dizer, meu troço é outro? Porque ali eu entendi algo do desejo do pai, que é muito potente, que a gente não fala tanto. A gente fala muito da lei do pai. Ali, o pai para mim virou outra coisa com esse meu colega. Claro. Claro, mas eu acho que a gente pode encerrar com isso, porque eu acho que tem uma diferença entre a lei do pai, a potência do pai e o desejo do pai. Que eu acho que é uma via importante, né? Porque, na verdade, a minha proposição da próxima live daqui a 15 dias, espero que vocês consigam, senão a gente muda o dia, né? Seria com o título, né, a revalorização, a tentativa ou a revalorização do pai na psicanálise, porque quando o Veras comenta, né, quantos negros você fez live nos últimos tempos e recoloca na psicanálise uma implicação sobre, ei, cadê a diversidade aí, né? Acho que de alguma maneira também toca numa questão, né, o quanto a psicanálise, ela própria, realimenta os preconceitos, né, que dão alimento, estofo para uma certa revalorização, não da família, mas de um certo ideal de família. Tá bom? Podemos ficar por aí. Perfeito. Gente, Luiz Mena, Marcelo Veras, foi incrível conversar com vocês. Por isso que eu estou propondo um segundo encontro, porque eu fico me coçando, desculpa que eu falo demais e falo mesmo, mas eu não aguento, porque como eu tenho uma doença chamada hiperatividade, que é uma hiperatividade de pensamentos, né, eu às vezes não me seguro. Tá bom? Vocês foram dois lindos, foi incrível. Tudo que vocês trouxeram, cada palavra, tá? E a gente fala agora no privado, combinando então a próxima live
sobre a questão da a revalorização do pai. Beijo. Tchau, Obrigado pessoal. a todos pela presença. Até a próxima live. Boa noite a todos.